Vamos dar continuidade. Nós vamos agora falar das variáveis do metal de base. E essa aula nós vamos dividir em duas, porque nós vamos separar para que não haja confusão em alguns requisitos que nós vamos falar. Grupo número. Grupo número e limite de espessura. Nós vamos falar esses dois assuntos nessa aula. Vamos lá, são variáveis essenciais. Grupo número é uma variável suplementar, gente. Quando é que nós usamos uma variável suplementar? Nós usamos variável suplementar justamente quando existe requisito de impacto. Quando você tem requisito de impacto, é que você usa uma variável suplementar. Está aqui, ó. 403.5, variável suplementar, uma variável essencial suplementar. Então, quando é que você vai fazer teste de impacto em uma sólvula? A ASME 9, ela não diz qual material vai ter ou não ensaio de impacto. Essa informação quem dá é o projeto. A engenharia de projeto, através da especificação. A especificação de projeto é que vem dizendo quais são os materiais que vai ter teste de impacto. Ou então a norma de fabricação. Mas digamos que nós tivéssemos teste de impacto, vamos dar uma olhada aqui no 403.5. 403.5. O que é que nos diz aqui? Ele diz o seguinte: a especificação de procedimento deve ser qualificada usando um dos seguintes. A. O mesmo metal de base, incluindo tipo ou grau, a ser usado na solda de produção. B. Para metais ferrosos, que é o nosso caso, o metal de base listado no mesmo P-número, grupo número da tabela QW422. Vamos dar uma olhadinha na tabela 422. O nosso metal de base é o SA204 grau B. O P-número dele aqui, ó. Deixa eu me baixar aqui para você ver. P-número aqui nessa coluna e grupo na coluna logo à direita. 204 grau B, P-número 3, grau número 2. Então, você não pode, por exemplo, usar o P-número para essa situação. Tem que combinar o P-número com o grau número. Isso é super importante. No nosso caso, a 204 grau B, P-número 3, G número 2. Então, ele qualificaria qualquer material com P-número 3 e grau número 2, quando tiver requisito de impacto. Eu repito que esse G número, ele é um requisito quando você tem ensaio de impacto. Limite de espessura para impacto. Vamos dar uma olhadinha agora no limite de espessura para impacto. QW253. Mais uma vez a gente vem aqui. QW200, aqui. 403.6. Ter limites de espessura para impacto. Também é uma variável suplementar. Quando você tem teste de impacto, você tem que usar o 403.5 e o 403.6. Mas vamos dar uma olhadinha agora no 403.6 para ver o que ele nos fala a respeito do limite de espessura para impacto. Opa, passei demais. Aqui, 403.6. Ele fala o seguinte: a espessura mínima do metal de base qualificada é a espessura do CP, do cupom de teste, CP de teste. É 16 milímetros. É T ou 16 milímetros, o que for menor. Então, gente, embora, aí aqui tem um ponto de continuação. Embora quando T for menor que 6 milímetros, a espessura qualificada é a metade de T. Então nós temos duas situações. Quando o metal for acima de 6 milímetros e acima, a espessura qualificada é a espessura do metal de teste. Ou
16 milímetros, o que for menor. Quando for, por exemplo, o metal de teste, digamos que fosse 13 milímetros, a espessura qualificada, mínima qualificada, essa variável ela só fala da espessura mínima, ela não fala de espessura máxima, só espessura mínima. O nosso caso, a espessura da peça de teste é 25 milímetros, então a espessura mínima qualificada é 16 milímetros, a menor espessura. Se fosse 40 milímetros, seria 16 milímetros da mesma forma. Se fosse 15 milímetros, seria 15 milímetros, porque 16 milímetros é a espessura T ou 16 milímetros que for menor. 15 milímetros é menor que 16, no caso, entendeu? Se fosse 13 milímetros, a espessura qualificada seria 13 milímetros. Por que 13 milímetros? Porque 16 é maior que 13. E ele diz o seguinte, que a espessura é 16 milímetros ou T, a que for menor, certo? Então é isso que eu queria que você soubesse, que você entendesse. Então, gente, na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto do metal de base, das variáveis essenciais para os metais de base. Na próxima aula, com certeza, a gente vai falar sobre... deixa eu mostrar para você. Metal de base, nós vamos falar sobre espessura qualificada. Esses outros, P-número, essas outras questões aqui embaixo. Certo? Então, pessoal, estamos juntos. Qualquer dúvida, pode perguntar. Estamos aqui para te ajudar, para fazer o melhor. Tá certo? Não guarde perguntas para você. Pergunte. Se você precisar, pergunte. Que estamos aqui para te ajudar. Fiquem com Deus.